Olá, sou Hugo Vasconcelos do portal Go Cursos e eu vou estar dentro desse vídeo apresentando aqui para vocês um sistema que eu acabei de concluir. Tá? Um sistema que serve para gestão de condomínio, tá? Eu dei o nome aqui para ele de Meu Condomínio. E todas as informações e dados que eu apresentar aqui, referente a valores, a dados cadastrais, tudo é fictício, somente para que eu possa preencher mesmo as informações e apresentar aqui, o vídeo explicativo para vocês. Esse sistema ele vai permitir aí, uma gestão de um ou mais condomínios. Então, se você, por exemplo, for uma empresa administradora de condomínio, tiver ou quiser implementar para uma empresa, perfeito. Você pode adicionar aí inúmeros condomínios e cada um vão ter os seus usuários ali para poder fazer a gestão dele. E cada condômino, morador que for cadastrado, também vai ter acesso ao seu painel. São 3 níveis de painéis dentro desse sistema. O do superadministrador, que é o do dono do sistema, tá? Vamos supor como se fosse a empresa que administra os condomínios. O dos administradores individual de cada condomínio e o painel do condômino, que é do morador. Então, são 3 tipos aqui que nós temos e ele vai funcionar como se fosse um SaaS. Vamos entrar no painel primeiro do superadministrador. Se você quiser assistir o vídeo já testando, o que é ideal, tá? Já fazendo os testes aqui, acessem condomínio.sistemazugo.com.br. E aí você vai cair nessa tela e pode utilizar esse e-mail e essa senha, tá? Para poder fazer o acesso. contato@gocurso.com.br, senha 123. Ao entrar no sistema, você vai cair então na tela do painel, do superadministrador. É aqui que você cadastra então seus clientes, que são os condomínios, lembrando que, mais uma vez, todas as informações são tudo dados fictícios. E aqui então você vai colocar, por exemplo, vamos supor que é um síndico, Síndico Teste X, o nome lá do síndico. Você vai colocar aqui o telefone dele, tá? Vai preencher as informações, CPF, RG, um e-mail aqui para ele, que vai ser o e-mail na qual ele vai estar logando, e vai preencher também os dados do condomínio. Então, se ele vai ser um cliente seu, é porque ele é um condomínio. Então, ele tem uma pessoa aqui que pode ser uma pessoa física, e o condomínio que pode ser uma outra situação também a ser cadastrada. E aqui vai vir o nome do condomínio, vai vir o valor que é cobrado, por exemplo, de condomínio mensal, tá? Isso aqui depois vai ser buscado ali nos cadastros, então mais para frente eu falo disso. Vai vir a data que você quer, por exemplo, o vencimento aqui do boleto, todo dia 20, eu quero que faça o vencimento do boleto. Aqui eu vou colocar um CEP também, para ele poder buscar, ó. Ele mostrou aqui CEP inválido, porque na verdade eu não preenchi tudo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se aqui ele preenche. Pronto, vou colocar aqui o endereço fictício. Ok, beleza. E aqui, nós temos então a informação também para anexar uma foto do condomínio. Tá? Então, depois que você preencheu as informações aqui e salvou, ele vai então gerar, ele está falando que o telefone aqui já está cadastrado, deixa eu colocar um outro aqui, também fictício. Salvei. Ele salvou ele aqui, ele veio inativo, vou ativar ele, porque eu esqueci de passar a alteração que eu tinha feito aqui para o servidor, já vai estar nos arquivos, que é o campo ativo. Então, ele não estava aqui no banco de dados, tá? Então, ele já está aqui, ele até deu uma notificação ali. Mas aí, ele já faz a inserção do condomínio, aqui você consegue visualizar os dados, fazer edição, exclusão, verificar, por exemplo, contas que tiver pendente, ele não vai ter nenhuma, deixa eu ver se esses aqui já tem, ó. Então, quando você cadastra o condomínio, você tem a possibilidade aqui de definir, já nesse cadastro aqui, ó, qual que vai ser o valor dele. E também, nós temos a possibilidade aqui, no financeiro, de atribuir uma conta, um recebimento a esse condomínio. Por quê? Você, como gestor dos condomínios, ele vai aparecer aqui também na home, tá? Você vai poder, por exemplo, definir, poxa, é um condomínio que tem 500 moradores, 500 apartamentos, 500 moradores não, vamos trabalhar com apartamento, 500 apartamentos. Esse condomínio, para poder fazer a gestão dele, eu vou cobrar, por exemplo, R$5.000 por mês. Tá? Então, o sistema vai fazer toda essa gestão, de mandar para essa pessoa que foi cadastrada aqui como cliente, ó, com esses dados, mandar para ela as cobranças, o valor mensal ali. Então, essa pessoa, que pode ser um síndico, um responsável pelo condomínio, vai ficar responsável por esses pagamentos. Tá? Então, onde a administradora, que é o dono do sistema, vai estar recebendo aí os seus pagamentos,
né, pelo uso e pela administração aí dos condomínios. Você pode trabalhar somente com o uso do sistema, a distribuição dele, ou com toda a gestão também. Tá? Aqui tem esse controle, onde você consegue definir aqui um gateway de pagamento, né, que eu coloquei. Então, todos os pagamentos poderiam estar sendo relacionados diretamente para o condomínio fazendo todo o papel aí, né, de administração e toda essa situação. Ou poderia somente utilizar ele como sistema mesmo e só cobrar uma mensalidade de sistema para cada um que for feito aqui. E o próprio gestor lá, o síndico, faz a sua gestão administrativa de forma separada. Então tem essas duas possibilidades. Então o primeiro ponto é esse, tá? Você vai cadastrando os condomínios e dentro do painel principal, ele vai colocando aqui, ó, a foto, se tiver sido colocado, nesses outros dois aqui não tem, e os cards com o detalhamento de cada um. Aí tem aqui informações de quantos condomínios ou clientes você tem cadastrado, despesas vencidas, né, contas também a receber, né, mais uma gestão financeira. Para acessar qualquer um desses condomínios, basta clicar. Ó. Aí ele vai entrar então ali no condomínio, né? Se o condomínio tiver com algum débito, vai aparecer isso aqui, ó, para ele lá na hora que ele logar. Então ele sabe que ele tem uma conta pendente, né? E para não perder o acesso ao sistema, ele tem que fazer o pagamento dela. E inclusive aqui no financeiro dele, em despesas, já aparece a despesa, tá, que foi relacionada àquele condomínio, que é uma despesa voltada aqui, ó, para o gestor do sistema, que é o ganho que ele vai ter, né, pela gestão daquele condomínio. Alguns condomínios, se você acessar, por exemplo, o azul, perceba que aqui, ó, ele vai mostrar o nome, né? Ele vai mostrar a opção para voltar para o painel administrativo se for um super administrador acessando. Ele vai mudar a logo dele aqui. Então, essas informações de configurações também podem ser passadas para cada um dos condomínios de forma independente, assim como as configurações aqui também que existem para o sistema, tá? Relacionado a valor de multa, juros, a API do WhatsApp, que é interessante. Eu não usei muito não, na verdade esse sistema ele não teve uma necessidade muito grande de integração com o WhatsApp. Ele tem a possibilidade, tá? Ele tem a possibilidade. Por exemplo, na hora que chega uma encomenda, você pode notificar aqui, ó, pelo WhatsApp. Na hora que você manda uma notificação pelo sistema, que aparece no painel do condomínio, depois eu vou mostrar, que fica lá no painel dele, também pode ser notificado pelo WhatsApp. Uma cobrança ali, um vencimento de conta também é mostrado. Então ele tem alguns recursos, mas não são tantos igual outros sistemas que têm agendamento, que têm outras estruturas que dependem muito dessa comunicação. Mas é interessante sim estar utilizando também a API. Tá? E aqui as informações de logo, né? Então basicamente as configurações mesmo do sistema, que se você tiver também qualquer dúvida aí, pode me perguntar que eu explico ali como que funciona cada um desses campos. É importante, eles são 11 módulos. Se você quiser assistir a aula 1 de cada um dos módulos, eu explico tudo que é desenvolvido em cada um deles. Lembrando que você, além de receber o sistema pronto, né, já concluído todo o código-fonte, também tem as aulas que ensinam a desenvolver, porque eu trabalho, né, principalmente com cursos, com treinamentos, onde eu desenvolvo esses sistemas comerciais de uma forma prática. Né? Então, tem muitos alunos que só compram pelo código-fonte ou para poder implementar para um terceiro, mas tem outros que gostam também de estudar. E é interessante você acompanhar, porque você mesmo consegue depois fazer algumas modificações, fazer aí algumas adaptações. Aí aqui vai ter cadastro de usuários, tá, do sistema, tanto os usuários do painel administrativo, que são os administradores, quanto os usuários que são gestores, né, que acessa cada um dos condomínios, ó, ou um porteiro, por exemplo. Então aqui você consegue visualizar todos esses funcionários e qual condomínio eles pertencem. Né? Funcionários que você mesmo pode cadastrar, tá? Então vamos supor que você tem um funcionário aí que te ajuda na gestão do sistema. Né? Então alguém que trabalha no RH com você aí pode estar cadastrado aqui, para você poder lançar informações de pagamento, até mesmo atribuir funcionalidades de acessos aqui para ele também. Se você tiver necessidade de fornecedores também, já tem a opção aqui. Existem outros cadastros que também são pertinentes aos sistemas, tá? Formas de pagamentos aqui que ele pode trabalhar, frequências, cargos, né, grupos e acessos que eu não vou aconselhar vocês mexerem. Aqui tem uma opção aqui, alterar acesso, eu vou deixá-la como não. Porque aí o usuário final, ele não visualiza isso aqui, ó, porque você não tem a necessidade de mexer naquilo que são opções para você cadastrar, né, os acessos aqui que os usuários vão estar atribuídos, tá? Para atribuir acesso é aqui, ó, em usuários, e você clica nessa opção. Então vamos supor que eu cadastrei aqui um usuário comum para poder me auxiliar nessa gestão. Então eu vou escolher, poxa, ele vai poder acessar o perfil de usuários? Não. Ele vai poder acessar, por exemplo, os condomínios? Ok, sim. Ele vai acessar as configurações do sistema? Não. Então isso aqui você atribui aos usuários, tanto aqui no painel do superadministrador, quanto também nos painéis dos condomínios, tá? Depois eu mostro lá quando eu entrar e explicar aqueles painéis. Só que, aonde é cadastrado esses grupos e essas permissões, é aquilo que eu tirei. Então, não é interessante um usuário final, né, leigo, mexer nisso. Tá? Se você fizer uma implementação no sistema e adicionar um outro menu aqui, aí sim você habilita novamente a opção dos acessos e cadastra esse novo acesso.
para ele aparecer aqui na hora de atribuir um acesso a um usuário. Caso contrário, não precisa nem mexer ali. Aí aqui vai ter também a parte financeira, né, onde vai ter os recebimentos que foram lançados. Então, por exemplo, cada pagamento que você recebe aqui, ó, de um dos condomínios, tá, eles vão estar associados aqui. Despesas que você tiver, né, por exemplo, o gestor desse sistema, vamos supor que ele gaste R$100 por mês com a hospedagem. Né, ele gasta, por exemplo, mais um valor aí com um domínio. E ele tem outros custos, um custo com um funcionário. Então, ele vai lançando as despesas, custo com aluguel, por exemplo, de um escritório. E assim vai. Então, é mais para lançar as despesas. Relatórios financeiros, onde você pode tirar relatórios de entrada, saída, né, definir aqui quais vão ser os tipos de lançamento, data, tá? Isso aí também vai ter relatório sintético que vai mostrar ali, por exemplo, despesas com pagamento de funcionário, despesas, por exemplo, com outra situação, né? A mesma coisa sintético para recebimentos, relatório de balanço anual que mostra mês a mês o que foi recebido e inadimplente. Então, se você tiver algum inadimplente, ele também vai gerar um relatório e vai mostrar aqui, ó, qual é a pessoa inadimplente, qual que é o total do débito, né, e as informações relacionadas a ela. Lembrando que são somente dados aí fictícios. Tá? Então, esses relatórios são bem parecidos com as possibilidades de relatórios que vão ter também dentro do painel do condomínio. Né? Lembrando que é interessante você fazer o teste e entrar em cada um deles. Eu não vou mostrar, né, 100% dos recursos aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande e vai ficar maçante. Como eu deixo a possibilidade de vocês fazerem os testes, façam os testes e abram cada um desses relatórios, gera ali relatórios em períodos diferentes, né? Faz todos os testes. Aqui também, em contas a receber, onde ele mostra ela, tem uma opção de relatório aqui em cima que você pode tirar justamente das contas a receber que estão sendo mostradas ali, tá? Todos esses relatórios são em PDF e você consegue tanto mandar direto para impressão ou fazer o download aqui, ó, baixando o arquivo PDF. Se você precisar de fazer um envio por e-mail ou WhatsApp ou qualquer outra situação. Esse projeto, ele também tem a gestão de caixa, porque eu utilizo uma base onde eu desenvolvo todos os sistemas em cima dessa base. Então essa base já vem com cadastro, já vem com o login, já vem com essa parte de permissão que eu falei, já vem com relatórios financeiros, porque todo sistema vai precisar disso. Né? E já vem com controle de caixa. Controle de caixa, eu não vejo necessidade de controle de caixa aqui. Tá? Embora, vamos supor que você tem um fluxo de movimentação muito alto. Então você deixa uma pessoa responsável por aquelas movimentações. Tudo que ela fizer de lançamento aqui, de recebimento e despesa, vai estar sendo mostrado no caixa desde que você faça uma abertura para aquele determinado operador. E aí ele gera também um relatório detalhado, né, daquilo que ela fez. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Não é algo que seja indispensável para esse sistema, mas pode ser interessante. Então eu abri para esse operador. Esse operador foi lá na gestão de recebimentos, deu baixa aqui num valor, né, ele lançou uma despesa, vamos fazer uma despesa teste aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, a conta de luz. E vamos supor que ele fez um pagamento aqui, né, de uma conta de luz. Então, ele deu baixa numa conta de luz. Tudo aquilo que ele for fazendo no sistema, tá? Aqui, ó, quando eu lancei uma despesa, ele tem um leve delay. Por quê? Porque ele está automaticamente, ali, na hora que você lança uma despesa, ele já lança para a data que foi inserida aqui, uma notificação no WhatsApp do gestor, que é o administrador do sistema. E aí, no dia de vencimento dessa conta, ele vai receber um alerta no WhatsApp informando que hoje tem uma conta tal, com a descrição, vencendo. Tá? Então, aí, quando tem essa integração com o WhatsApp, ele costuma dar um delay de 1 segundo, 2 segundos, porque ele tem que comunicar com a API para poder retornar isso aí. Então, aqui, ó, eu vou dar baixa na conta, pronto. E aí, eu vou voltar lá no caixa. Então, vamos supor que no final do dia, você quer que aquele usuário, né, que opera o financeiro do sistema, ele te mande um detalhamento. E aí, esse detalhamento vai mostrar tudo que ele fez, tá? Quanto que ele movimentou aqui, ó, de entrada, quanto que ele movimentou de saída, qual que foi a forma de pagamento aqui que ele recebeu 25 em dinheiro, né? Aí que ele pagou esses R$500 da conta de luz também, que foi feito em dinheiro. Se fosse outra forma, estaria aqui, tá? E aqui também tem opções para poder efetuar uma sangria, né? Efetuar o fechamento do caixa e toda a estrutura aqui, tá? E aqui você, se quiser também gerar relatórios, mas vamos supor, aqui é um detalhamento mesmo de tudo que ele fez, mas aqui, por exemplo, poderia ser um relatório de todo mês. Aí ele mostraria se teve quebra, quais foram os dias que teve quebra, entre outras situações. Não é um recurso indispensável para esse sistema, mas é algo que está aí, né, que eu não retirei, que pode ser que você venha a utilizar. E aqui uma gestão também simples de tarefas, onde você pode adicionar tarefas, né? Então vamos supor que eu tenho uma tarefa hoje às 22 horas, e eu quero que ele me dê um alerta às 21 horas, me lembrando daquela tarefa. E aqui você vai colocar uma descrição, um grau de prioridade, tá? E nesse horário que você definir aqui, ele te manda uma mensagem no WhatsApp, te lembrando ali daquela tarefa que você tem. É mais um controle mesmo de tarefas aí que pode também, né, ser aplicado em qualquer tipo de sistema. Esse é o painel administrativo, que é o painel onde você vai fazer os cadastros aqui,
né, e a sua gestão financeira. Agora, nós vamos entrar nos painéis que são os painéis dos condomínios. Né? Quando eu cadastro um condomínio, eu cadastro uma pessoa relacionada a ele, que é um responsável, o síndico. E esse síndico, quando ele fizer o acesso, vamos fazer aqui, ó, vou pegar aqui um exemplo de um dos que foi cadastrado. Pode ser esse aqui, ó. Pronto, síndico@hotmail.com. E vou fazer o acesso com ele aqui, ó. Tá? Sempre que o usuário é cadastrado, a senha que eu deixo para o padrão é 1, 2, 3. Quando ele entrar, ele consegue aqui, ó, na edição do perfil dele, trocar essa informação. Tá? Bem como as configurações que são diferentes daquele outro painel. Essas configurações são configurações que só serão aplicadas nesse condomínio aqui. Ó. Então, os usuários que forem cadastrados aqui, eles vão poder acessar esse condomínio apenas, tá? Essa estrutura aqui apenas, e ter apenas os acessos que forem delegados aqui a ele, pelo gestor. Esse usuário, ele é um usuário de nível aqui, ó, gestor. Então, ele tem uma permissão de administrador dentro desse condomínio. Se eu entrar com o administrador do sistema, eu coloquei para que, eu vou mostrar todo o projeto com ele, para não ter que ficar acessando aqui um condomínio, acessando o outro, então eu vou mostrar com ele. Tá? Mas esse administrador ou qualquer outro usuário que seja administrativo aqui, desde que seja dada a permissão a ele, ele pode acessar cada um desses condomínios e fazer a gestão também deles. Tá? Cadastro de moradores, financeiro, gestão administrativa ali também que tem. Então, toda essa situação. Eu vou dar um exemplo com ele mesmo para não ter que ficar fazendo logout e entrando com outros usuários de cada um deles. Vou entrar aqui, por exemplo, no condomínio Arara. Entrando no condomínio Arara, ele vai identificar, né? Isso aqui vai ser mostrado também para o gestor na hora que ele entrar lá. Então, ele vai identificar se ele tiver algum débito relacionado aqui à administradora dos condomínios, né, ao sistema, ele vai mostrar aqui, ó. Então, se ele tiver, não é débito de condômino, nem nada disso, não. É um débito relacionado ao sistema. Então, você cobrou X pela administração ali daquele condomínio, tá? Se ele tiver débito, ele mostra isso aqui, ó. Que é para ele regularizar o pagamento, senão vai ter a suspensão do sistema. Como que é feita a suspensão do sistema? Se eu vier aqui nos clientes, né, que corresponde, por exemplo, a esse condomínio e desativar ele, ó, nenhum usuário consegue acessar mais lá. Então, já é simples suspender ele. É dessa forma. Ah, ele fez o pagamento, ok. Eu libero aqui novamente e está habilitado novamente para ele utilizar, ele e todos os outros usuários, inclusive os condôminos que tem também o seu painel. Tá? Então, para tudo. Se ele não fizer o pagamento ali, né, você consegue estar bloqueando. Não coloquei para ficar de forma automática esse bloqueio, porque isso não é interessante para esse tipo de sistema. Às vezes ele está 1, 2 dias ali, e se você parar o acesso aqui de todo mundo, você pode criar um problema grave aí para ele. Né? Então é importante ele ter esse aviso, ele foi alertado, né? Obviamente pode alertar também de outras formas, ele está vendo aqui, os usuários que forem a nível administrativo vão ver essa situação, e aí ele regulariza, né, para não ter a suspensão do uso do sistema. Com isso aqui, aí ele vai começar a mostrar informações, né, no dashboard relacionado àquele condomínio específico. Então o condomínio Arara, ele tem tantos moradores, né, ele tem tanto de despesa vencida, tanto de despesas a receber aqui que estão vencidas, né, na verdade, despesa vencida e contas a receber vencidas. Ele tem um saldo de mês positivo nesse valor, ele tem 77% das unidades dele de forma inadimplentes, né, uma inadimplência bem alta aqui. Ele tem um valor de R$ 1.930 de multas aplicadas esse mês, ele tem uma arrecadação com condomínio de R$ 960 e ele tem um gasto, né, no mês de 125. Então foram os cards que eu achei necessário, mas às vezes você pensa diferente ou tem uma necessidade diferente, né, e queira acrescentar outros cards aqui, ou queira mudar essas informações. Por isso que é importante você tirar um tempo e acompanhar as aulas, acompanhar o treinamento, criar comigo aqui do zero o projeto, né, porque aí você vai adaptando a sua necessidade. Tá? Aqui ele vai mostrar mês a mês, ó, como eu desenvolvi esse projeto aqui em setembro, né, ele não tem nem lançamento, na verdade foi em agosto, setembro. Mas eu limpei o banco de dados, né, então só tem dados lançados aqui para esse condomínio em setembro. Então ele vai mostrar essa informação. Não sei se é algum outro, deixa eu entrar no outro aqui. Ó. Tem outro mês. Não, somente setembro também, tá vendo? Aqui já são outros dados diferentes, porque esse dashboard vai ser relacionado a esse condomínio aqui, que é o condomínio azul. Tá? Então, mês a mês, ele vai mostrar, né, a informação aqui de total de recebimentos e despesa de cada um dos meses. É mais uma informação em gráfico mesmo. E aqui, total de tarefas que tem pendente, total de encomendas também que tem pendentes. Tá? Então, foi o que eu achei interessante estar mostrando aqui de informações. Se eu quitar o débito, vamos quitar aqui um débito aqui. Então, vou voltar para o painel administrativo.
Vou aqui em financeiro, recebimento. Vamos supor que o condomínio, que é o condomínio azul, ele efetuou aqui, ó, não sei nem se esse é o condomínio, seria interessante até puxar aqui depois para saber qual é, porque aqui ele só mostra o nome do síndico. Aqui poderia também, depois eu vou colocar para puxar o nome do condomínio, né? Porque aí você sabe qual conta está relacionada ao condomínio aqui e isso vai facilitar bastante. Embora nós temos a possibilidade aqui também, ó, de nos clientes visualizar, tá? Então eu entro aqui, por exemplo, no condomínio azul e vejo se tem conta pendente, ó. Né? Tem uma conta pendente, né? E tem uma vencida de 85. Esse outro aqui, ó, ele tem o quê? Ele tem também uma pendente e uma vencida. Vou dar baixa, que é o condomínio Arara. Prontinho. Aí eu dei baixa na conta dele aqui, né? Ele vai criar só uma próxima conta. Vamos verificar aqui, ó, que é uma conta recorrente. Porque se você colocar o pagamento ali como recorrente, ele vai criando mês a mês. Ah, só que eu coloquei ele como diário. Vou mudar aqui a frequência dela para mensal. Pronto. E aí eu vou dar baixa aqui agora, nessa conta. Vamos lá, para o condomínio Arara. Coloquei diária ali, né? Aí cada dia ele vai criando um. Agora ele vai criar a próxima para o dia 5/10. E aí ela não entra como conta vencida mais. Se ele não está mais vencido, vou atualizar aqui, ó. Perceba que aqui ele já não fica vermelho, porque eu coloquei para ficar vermelho para alertar, né, que tem uma pendência ali. E se eu entrar no condomínio Arara, agora ele não tem mais conta em débito, ó. Então ele já não mostra aquela notificação que estava aparecendo ali em cima, tá? Só vai mostrar se ele tiver, né, um débito pendente ali com o gestor do sistema. Mas ok, então aqui é o dashboard e aqui são as configurações. As configurações é para você passar uma multa ou juros diferente do que é aplicado no padrão do sistema, tá? Pelo gestor lá, administrativo. Para você passar um token também do Mercado Pago, né, que seja diferente, porque se tiver uma gestão administrativa feita de forma individual pelo condomínio, ele vai passar aqui esse token, porque os pagamentos vão ser direcionados a essa conta. Agora, se a gestão for feita pela administradora, né, aqui tem essa opção, ó, que é receber boletos. É a administradora ou é os condomínios? Então é aqui que vai ser definido isso. Se você estiver trabalhando de forma individualizada, não, cada condomínio trabalha o seu administrativo. Ah, então tranquilo. Aí aqui, ó, ele vai ter que passar o token dele, porque os recebimentos vão ser gerados aqui, tá? Aqui o dia que vence as parcelas, né, e a data da geração das próximas parcelas. Isso por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que todo dia 20 vence as parcelas dos condomínios. Só que no dia 3 de cada mês eu quero que ele já crie as próximas. Isso pode ajudar, né, com que os condôminos efetuem os pagamentos até antes, né, e diminuir a inadimplência. Tá? Então todo dia 3 ele vai gerar os próximos boletos ali. Né? Isso aí você pode alterar e modificar ali. Aqui como que vai funcionar? Basicamente nós temos os cadastros, onde você vai poder cadastrar os espaços, churrasqueira, salão de festa, entre outros recursos. Né, cadastro de cargos, que também é interno aqui, porque às vezes você tem porteiro, zelador, pessoal da limpeza, então você cadastra esses cargos e cria os funcionários conforme esses cargos que foram cadastrados, ou até mesmo os usuários para poder definir as permissões dele, blocos e apartamento, que é importantíssimo. Então a primeira coisa na hora que for cadastrado um condomínio é cadastrar os blocos e os apartamentos dele, tá? Então aqui nós temos as opções bem simples mesmo, ó, cadastrar um apartamento, você vai relacionar, né, esse apartamento a um bloco. Eu até coloquei uma opção aqui também no bloco para você colocar o condomínio, porque eu já morei inclusive em um condomínio que tinha valor de condomínio diferente para cada um dos blocos. Então tinha torres com 3 apartamentos era um valor, com 2 era outro. Então eu acabei colocando essa opção aqui, ó. Ele pega lá das configurações, onde já está o valor do condomínio e coloca ali aquele valor. Só que se for um valor diferente, na verdade nem está aqui, né? Esse valor foi definido lá na hora que foi cadastrado o condomínio. Se for um valor diferente, não tem problema. Na hora de cadastrar o bloco, você vai inserir ele aqui ou vai editar depois, caso esse valor mude. Isso é só para quando ele gerar as próximas parcelas, gerar com base no que tiver aqui. Tá? Então, com isso, você vai fazer os cadastros depois dos moradores. O cadastro dos moradores aqui, ó, também todos os dados fictícios, tá, que estão aqui. Aí aqui você vai colocar as informações dele, vai relacionar ele a um bloco, ó, né? Aqui tem os blocos, tem os apartamentos, e já filtra automaticamente aqui também. Né? Vai colocar todas as informações. O endereço, ele já puxa o endereço do condomínio, né? Porque aqui no caso vai ser o mesmo endereço, obviamente. E pode ser aqui, né, o nome, o telefone, data de nascimento. Essas são as informações que eu achei interessante estar capturando. Se você quiser outras informações, você pode adicionar
outros campos aí também, tá? Tem uma opção aqui que é se ele é responsável e proprietário do condomínio. O responsável, ele sempre vai receber notificações de entregas, né? Notificações aí, informações de cobranças de conta, então fica sempre para o responsável. Então isso aqui também é importante. Aqui tem como você mostrar as contas de cada um deles, né? Dar baixa, efetuar uma cobrança automatizada aqui também pelo WhatsApp, né? Visualizar as informações, anexar arquivos, porque às vezes pode ser que tenha algum documento, alguma informação que você queira pegar ali e queira ter essa documentação do morador, então você pode anexar aqui também, né? Acessar diretamente o WhatsApp dele, gerar um relatório, que é uma ficha dos moradores, então ele imprime todas elas aqui, e aqui ele mostra também o morador que tiver inadimplente, tá? Que é esse que fica em vermelho. Nas outras partes de pessoas é a mesma coisa, inclusive com a possibilidade de lançar as permissões. Então eu cadastrei um porteiro, vamos supor que o porteiro eu só quero que ele trabalhe aqui com a área de portaria, controle de entradas e encomendas, nada além, né? Mas você poderia marcar outras permissões também. Quando esse porteiro acessar o sistema, ele só vai ver aquilo, que são aquelas informações que você marcou aqui, tá? Nada diferente daquelas informações que foram definidas ali para ele. Então na hora que ele fizer o acesso, ele só tem esse tipo de permissão. Vamos fazer um acesso aqui com ele, para você poder ver, né? Então, vou entrar aqui com o e-mail lá que ficou definido para ele, e 1, 2, 3. Quando ele entrar, ele vai entrar no condomínio Arara, tá vendo? E ele vai ter aqui acesso à portaria, né? As informações da portaria, que é o controle de acesso com as novas entradas, daqui a pouco eu mostro isso, e o controle de encomenda. Só, nada além disso, tá? Porque só isso foi atribuído, associado ali para ele. Então, ele só tem essas permissões. Vou voltar para o condomínio Arara aqui de novo. Né? Mapa de apartamentos. O que é isso? Depois que você cadastrou, eu criei isso aqui para facilitar um pouco mais. Então, por exemplo, você quer visualizar alguma informação do apartamento, só clicar em cima. Ó, né? O 103, ele vai mostrar aqui, ó, quais são os moradores cadastrados para ele. Qual que é o morador responsável. Né? Quais são as contas que ele tem aqui. Ó, né? Essas contas estão pendentes. Quantas são? Tem conta vencida? Tem também. Ó. E aí ele vai totalizar. Então você consegue visualizar no mapa de forma mais rápida se aquele apartamento está inadimplente. Então perceba que ele fica vermelho, ó, todos aqui que estão inadimplentes, né, que estão verdinho, ó, não tem conta pendente. Esse aqui, na verdade, ele tem conta pendente. Na verdade, ele não tem conta vencida. Então ele tem 2 contas pendentes, mas nenhuma conta vencida. Ele só vai entrar na inadimplência quando ele tiver conta vencida. Tá? Os que está mostrando igual esse 103 é porque tem uns que eu não cadastrei morador. Isso aqui é só informações, como eu falei, de teste. Então eu não vou ficar cadastrando morador para todos, né? Nem ficar cadastrando vários registros para os apartamentos. Tem alguns que vão ter informações e outros não vão ter. Né? Justamente porque eu só fui efetuando aqui alguns cadastros para poder testar. Tá? Então se você entrar aqui no 301, tem nenhum morador. Porque eu não cadastrei nenhum morador para ele mesmo. Mas ele tem uma conta associada? Tem. Porque aqui o sistema já gera todos os condomínios, né, todas as contas relacionadas a eles, que são os boletos, de forma automatizada. Daqui a pouco também eu vou falar disso aí. Então, chegando a data que foi definida aqui, ó, ele já gera essas parcelas. Mas vamos supor que não tenha nenhuma. Por exemplo, eu cadastrei aqui um condomínio zerado, que é esse aqui, ó, que eu fiz o cadastro no começo. Né? Inclusive, ele está até dando um erro aqui, eu vou corrigir esse erro por conta do servidor e já retomo aqui. Pronto, ajustei ali, deixa eu ver se ele já vai tirar. É porque aqui, ó, quando eu subo esse projeto, tá? É esse vídeo que eu vou passando pelos recursos e vou testando cada situação, né? Aqui, por exemplo, ele não tem a logo, então ele não recuperou. Mas isso é porque não tem nenhuma logo atribuída a ele aqui, ó. Tá? Então, quando você atribuir a logo, ele vai pegar ela aqui. Só que eu vou fazer mais uma validação ali, para que caso não venha nenhuma logo atribuída, conforme foi o que aconteceu, ele coloca a logo padrão, para não ficar sem nenhuma. Então, essas validações que eu fui encontrando, eu já vou corrigir e mandar para vocês o código-fonte com tudo isso já ajustado. Mas o que eu vinha falando aqui, o que eu queria informar é o seguinte, que aqui ó, nós temos no financeiro uma opção de condomínios. Tá? Se é a primeira vez você não lançou nada, você vai definir uma data para ele gerar as primeiras parcelas. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui ó, que vai ser para o dia 13 e vou gerar as parcelas. Depois disso, ele vai começar a respeitar isso aqui, ó, dia do vencimento das parcelas. Vamos supor, vai ser todo dia 13 e a próxima parcela, que eu quero que ele gere de forma automatizada, vai ser no dia 2. E aí, todo dia 2 ele gera, porque quando ele gerar essa do 2 do 10, ele já coloca a próxima como 2 do 11 e assim por diante. Então, fica automatizado. Então, eu vou salvar aqui. E aqui, ó, quando eu mandar ele gerar, por exemplo, para o dia 13, as parcelas, ó, ele já cria automaticamente... Ah, mas aí tem um problema, né? Nós não temos os cadastros dos blocos e nem dos apartamentos. Então, eu teria que fazer aqui para ele o cadastro aqui, ó, do bloco 1. Tá 650 ali, tranquilo. Né? Você não tem permissão para alterar os acessos. Vamos lá, aqui foi outra situação também que eu esqueci de desativar ali.
né? Já desativei, bloco 1 e bloco 2. Vou criar 2 aqui, ó. E aqui vou cadastrar os apartamentos para ele. Bem rapidinho também, só para nós podermos trabalhar com essas informações ali. Então, 101, 102, 103. E aqui para o outro bloco, vou colocar aqui, ó, 101 e... 201 e o 202. Pronto. Beleza. Então, tá feito aqui, né? Eu não coloquei nem proprietário e nem responsável, porque, na verdade, ele não tem morador, tá? Então, eu teria que, no próximo passo aqui, né, numa gestão correta mesmo, teria que cadastrar os moradores, relacionar cada um desses moradores, por aí vai. Agora, deixa eu ver aqui se já dá, mesmo sem ter essa referência dos moradores, para gerar essas parcelas. Ó. Então, eu vou clicar novamente. Como já existe os apartamentos, os valores financeiros ele fica relacionado ao apartamento. Porque o morador pode mudar, né? Pode ser um morador que está responsável ali, que está com a locação, depois passa para outro. Pode ser um morador que é proprietário, depois ele vendeu para outro. Então, o correto é relacionar o financeiro, principalmente relacionado ao condomínio, no apartamento. Tá? E aqui ele vai gerar as opções de boleto, que é a mesma situação que depois o condômino vai ter também quando ele acessar o seu painel. Deixa eu só ajustar isso aqui para quando não tiver foto, por exemplo, nós cadastramos o condomínio, mas eu não coloquei nenhuma imagem ali para ele. Então ele tem que puxar, o ideal é que ele puxe já do padrão, tá? Que é essa imagem aqui, para não ficar sem. Porque senão, às vezes, quando você entra, ele vai estar sem informação ali. E já não é interessante. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz um novo cadastro aqui, tá? Para poder testar. Fiz um ajuste aí também já no código-fonte, que vai ser mandado aí para vocês. Para que quando não lance nenhuma imagem, ele já faça isso. Ele já puxe por padrão a imagem que tem aqui do sistema. Né? Porque pode ser opcional. Então, vamos supor que esse condomínio queira colocar uma logo específica dele, ele vai subir essa logo aqui. Mas se ele não quiser, continua aquela já opcional mesmo. Eu vou voltar aqui para os condomínios que tem mais informações, tá? Já lançados, mais detalhamento aqui, para nós podermos dar sequência. Já mostrei aqui essa questão dos cadastros, né? Financeiro é a mesma coisa que está lá, o que vai entrar é a opção de condomínios diferente, porque além das contas a receber, nós temos também como gerenciar especificamente aqui os condomínios, ó, que foi aquilo que eu tinha feito. Então, quando é a primeira vez, você gera as primeiras parcelas. Depois, é de forma automática. Na hora que chegar a data que está previsto ali, que foi configurado, ele já gera na sequência, tá? Aqui tem a opção também para nós podermos gerar os boletos, né? Não tem nenhum morador associado a esse, então ele não gera. Deixa eu ver um que tem aqui, ó. Vamos ver se esse aqui tem. Porque não tem cadastrado. Então, se não tem cadastrado, não tem pessoa. E o boleto, para ele ser gerado, ele precisa de ter algumas informações ali, tá? Inclusive, se tiver multa, tá vendo? Ele já vai colocar o valor do condomínio mais a multa. Essa multa é aquilo que eu disse, né? Ela pode ser configurada aqui nas configurações do sistema. E ele vai pegar, né, a multa por atraso, por exemplo. Atrasou um dia, R$15, né? Não, atrasou, né? Independente da quantidade de dia, R$15. E por dia, quanto que vai ser com base no valor total? Então vai ser 0,5% aqui, ó. E assim vai. Você pode definir o valor que você quiser ali, tá? E aí ele vai controlar isso aí. Aqui também tem opção para poder gerar o relatório, né? Então ele gera o relatório, te dá todo o detalhamento ali abaixo. E essas outras informações é a mesma coisa que eu já havia falado no outro painel, tá? Contas a receber, despesas do condomínio, relatório financeiro, relatório de inadimplentes, que vai mostrar quais são aqui, ó, os inadimplentes que tem, né? Quais apartamentos estão inadimplentes, qual que é o total de débito dele e as informações. Então ele vai detalhar tudo isso ali, né, e vai mostrar todas essas informações. Lembrando, mais uma vez, que são todos os dados, tá, de valores e dados aqui cadastrais, tudo fictício, somente para a demonstração mesmo desse vídeo. Além dessas informações, nós vamos ter a gestão administrativa. Documentos que podem estar relacionados ao condomínio. Então, quando ele é cadastrado no painel administrativo, tem uma opção de anexo. Tá? E aqui, então, você consegue visualizar aqueles documentos, aqueles anexos que foram feitos lá. Pode ser PDF, zip, né, doc. Então, são vários tipos de arquivos que são aceitos aqui. E notificações. Como que funciona a notificação? O gestor aqui, ou o síndico, quem for que estiver acessando o painel e os recursos administrativos, ele pode cadastrar uma nova notificação. Então, eu vou colocar aqui, ó, reunião para definir, reunião de condomínio, pronto. Porque aí depois aqui embaixo você pode colocar, ó, essa reunião, vamos definir, e aí dá um detalhamento maior, tá? Então aqui vai ter a data da reunião, que pode ser lançada aqui, a hora, e até o dia que você quer que essa notificação fique sendo exibida para os condôminos, tá? Se for uma notificação específica para um apartamento, como, por exemplo, uma informação de uma multa ou alguma outra situação, inclusive eu não falei aqui, mas tem como nós lançarmos multa para os apartamentos, daqui a pouco eu mostro, aí você seleciona ele. Aqui no caso eu não estou falando de uma notificação
exclusiva para um apartamento, por isso eu não passei, tá? Mas poderia ser. Então aqui tem opções de edição, exclusão, visualizar os dados. Então são notificações que vão ser apresentadas aí, né, quando os condôminos acessarem o seu painel. Área de portaria, onde você controla os acessos, então aqui nós podemos definir, né, quem foi que acessou, o tipo de documento que você vai querer pegar ali da pessoa que estiver entrando, qual é o motivo do acesso, então, por exemplo, foi uma manutenção, é uma visita, né, se é uma visita, está relacionado a um bloco e um apartamento, você vai colocar aqui, tem alguma observação adicional, fotos, se você quiser pegar uma foto, por exemplo, do documento, ou até mesmo, né, da pessoa, se ela autorizar aí a foto ao entrar, então também tem como você estar inserindo aqui. Tá? E pode ser gerado também um relatório, né, de visitas. Deixa eu pegar aqui um período maior. Não. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aí aqui ele já mostra, então, um relatório de visitas ali. Tá? Então tem essa possibilidade. E as encomendas também. Aqui você consegue lançar, né, as novas encomendas. Vou encomenda para esse morador. Vou notificar ele pelo WhatsApp? Sim ou não? Então você pode escolher aqui. Ó, né, foi embalagem que chegou? Foi uma caixa? Foi um envelope? Isso aqui é só para poder depois ajudar aqui na hora de você escolher, tá? Foi para o bloco 2, 202. Tem alguma observação adicional? Lançou aqui, pronto. Tá aí a informação, né, daquela encomenda. Ele chegou e retirou? Então aqui você confirma a retirada. Quem foi o morador que fez a retirada? Esse aqui, ó. Aí ele vai colocar a hora e todas as informações ali em que teve também a retirada, tá? E aqui fica um detalhamento, inclusive pode ser gerado também um relatório com aquele detalhamento. E isso é importante ter esse controle. Então o controle de portaria é esse. Reserva de espaço. Por que eu coloquei reserva de espaço aqui também? Porque isso também está no painel do condômino. Porque às vezes o próprio condomínio quer fazer uma situação que é deixar um espaço ali, né, reservado numa data, para um evento do condomínio. Então ele também pode fazer uma reserva por aqui, tá? Para que os condôminos não consigam reservar naquele dia. Então por isso que eu coloquei aqui. Aí pode verificar aqui, ó, churrasqueira está indisponível nessa data e nessa data, ó, né? Essa churrasqueira. Esse outro aqui, ele sempre vai mostrar as indisponibilidades, tá? De acordo com o que tiver preenchido de vermelho aqui, né? E aí ele pode selecionar outras datas que os condôminos não tiverem, obviamente, utilizado. Então isso aqui é para o administrador, o gestor mesmo, escolher uma ou outra data ali, né, para ele poder não permitir. Vamos supor que vai ter uma manutenção 2 dias, né, em um determinado espaço. Então ele pode reservar ele aqui, ó. Mas e se for muitos dias, ele tem que ficar fazendo reserva? Não, aí tem uma forma mais fácil. Aqui em espaços, ele tem a possibilidade de vir e desativar um espaço. Aí não consegue reservar, né, para aquele espaço se ele tiver desativado, tá? E aqui o mesmo controle de tarefas e agendas que eu havia mostrado para vocês lá, onde os usuários desse sistema aqui, né, desse condomínio, podem fazer esses agendamentos. Deixa eu até ver aqui uma situação, se eu unifiquei aquilo. Opa, tarefas, sim, tá? Esse aqui, por exemplo, ele já tem mais outros usuários, ó. Então ele já puxa mais informações ali. Deixa eu ver se foi do painel administrador, não, é do condomínio azul. O condomínio azul tem só esse aqui, ó. Então na hora que eu vier em tarefas, somente ele. Então tá certinho. Então tá buscando aqui já correto, né? Aqui em cima também ele mostra contas, ó, que estão a receber, né, e contas a pagar, 5 e 3. Deixa eu ver esse outro condomínio aqui que é o condomínio Arara. Ó, 12, tá vendo? E aqui não tem nenhuma. Então ele também vai mostrando as notificações conforme cada um dos condomínios que foi acessado ali. Vamos para a última etapa aqui, né? A última parte. Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa aqui no cadastro. No cadastro dos apartamentos, tá? Aqui você tem a possibilidade de anexar também arquivos aos apartamentos, visualizar as contas de cada um deles, tá? Inclusive gerando aqui também boletos, cobranças, etc. para o responsável e lançar multa. Então aqui também que está a opção de lançamento de multa para esses condomínios. Então, se eu vier aqui em morador, eu estou no Arara, eu vou entrar com esse aqui, ó, do bloco 1. Não, pode ser esse 103 ali. Então, vou sair fora aqui e vou aqui, ó, no endereço /acesso. Acesso. Pronto. Quando ele é cadastrado, ele já recebe no WhatsApp esse link, tá? O link que você tiver hospedado, /acesso, e é informado que ele vai conseguir acessar o painel dele com o CPF dele. Então, vou colocar um CPF aqui de teste, né, fictício, e vou entrar. Então, esse CPF pertence a um morador do condomínio Arara, que é o morador do bloco 1, apartamento 103. Tá aqui em cima as informações. Aí aqui vai mostrar quais são os débitos que ele tem, tá? Se tiver algum, vai estar mostrando aqui. Próximo vencimento da fatura, né, do próximo mês, que é o próximo condomínio, então não está lançado ainda. Quando ela lançar, vai aparecer aqui. Quantas reservas de espaço ele tem, quantas estão pendentes, né? Essa reserva aqui eu vou explicar ela daqui a pouco, porque tem a opção aqui. E quantas encomendas ele tem pendente. Então foi lançado para ele 2 encomendas hoje que ele não retirou ainda, né? E aqui vem os detalhamentos. Se tiver alguma observação, vai aparecer aqui, ó.
Também na multa, ó, foi lançada uma multa para ele, R$280. Quando ele clicar aqui, ele vai ver, né, qual que é o motivo daquela multa. E aqui também tem um botãozinho para ele já poder retirar o boleto para efetuar o pagamento daquela multa. Então já aparece aqui. Reunião semestral, tá vendo? Tá aqui, vem as informações da reunião. Aquela que nós lançamos, que eu acho que foi essa última aqui, ó, isso dia 13 às 16, tá vendo? Também vai aparecer para ele. Então são basicamente 3 tipos de notificações: de encomenda, de multas e das notificações que são lançadas pelo gestor, né, no síndico, geralmente aí, do condomínio. Então vai ser apresentada aqui para ele e vai ficar até a data de expiração dela. Tá? Então são essas as informações. É claro que se ele pagar a multa, isso aqui já sai. Se ele retirar a encomenda, isso aqui também já sai, né? Tem mais, o que vai utilizar mais a data de expiração são essas que são as lançadas pelo administrativo aí do condomínio. Aqui ele tem a opção também de visualizar as contas dele. Então entrou em minhas contas, ele vai ver contas pagas, poder retirar um recibo, tá, daquela conta também, né? Ele pode ver uma conta que está pendente, ó, e clicar na opção para poder gerar boleto para efetuar o pagamento dela. Assim que ele efetua o pagamento, automaticamente é dado baixa naquela conta. Então tudo isso já é validado aqui pelo sistema, né? Não tem que fazer baixa manual, nada disso, né? Nós utilizamos a integração do Mercado Pago justamente para isso, para ele poder fazer toda essa estrutura de baixa automatizada. E reserva de espaço. Reserva de espaço, como que vai funcionar? Eu coloquei 2 descrições aqui que você pode alterar ou retirar, né? Mas é mais ou menos para vocês poderem entender. Tá? Ao reservar aqui, você precisa efetuar o pagamento no mesmo dia. Caso contrário, a reserva é cancelada automaticamente. Então isso significa o quê? Que eu coloquei hoje, por exemplo, para reservar esse salão de festa. Né? Se eu não efetuar o pagamento dele, amanhã já sai essa reserva e outro usuário pode vir aqui, ó, e reservar ele no dia que eu tinha colocado. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou colocar lá para o feriado. Mas eu não paguei, amanhã eu já não tenho mais aquela reserva garantida. Então tá notificando ele aqui essa informação. Né? Isso evita que os usuários, os condôminos, façam várias reservas aqui, escolham vários dias, né, e não efetuem pagamento daquilo. Então ele não sabe às vezes a festa, então ele escolhe 3 finais de semana e coloca ali reservado para ele. E outros não podem utilizar o espaço. Depois ele vai lá e só cancela aquelas outras datas. Então aqui só funciona no mesmo dia, 24 horas. Depois, no próximo dia, se ele não pagou, já fica disponível para outro reservar. Tá? Então ele não consegue segurar reserva. E se ele já está pago, se ele fez o pagamento, automaticamente já fica reservado para ele aqui. Ó. Então ele fez o pagamento e cada espaço que foi cadastrado vai ser um valor definido para ele. Tá? E na hora que ele for fazer a reserva, ele vai então definir aquele espaço. Aqui, se você, a outra informação aqui é para poder explicar isso aqui. Ó. Se você selecionar, por exemplo, churrasqueira, ele vai mostrar quais são os dias, né, aqui que ela está ocupada. Então, 4, 5 e 11 eu sei que eu não consigo essa. Mas e a 2? A 2 está liberada nesses dias aqui. Ó. E o salão de festa, ele está liberado, ele está ocupado nesses que estão vermelhos. No resto, está tudo liberado. Então, isso aqui facilita também para ele poder efetuar, tá, uma reserva. Aqui ele vai selecionar o dia, né, vai selecionar o item e vai mandar salvar. Desde que ele efetue pagamento, fica então associado a ele, fica garantido aquela reserva. Não pagou, não tem nada garantido ali. Tá? Então o sistema é isso. Eu não sei se nesse vídeo provavelmente eu expliquei tudo, tá? Porque tem muitos recursos aqui dentro, tem muitos relatórios que é interessante você acessar aqui o link de teste, fazer os testes no sistema, né? Verificar todos os recursos aí. Inclusive, se você precisar, às vezes esse sistema ele vai te atender bem. Você tem um cliente para poder já implementar isso, ou até mesmo você quer implementar já num condomínio, mas precisa de outras necessidades que não tem aqui, ou tem algumas coisas específicas que você tem essa necessidade. Pode estar passando para mim, que eu tenho um programador aqui que fica exclusivo para isso, tá? Então eu passo essas implementações para ele, é passado aí um valor, obviamente um prazo, para a gente poder estar desenvolvendo, e nós desenvolvemos e adequamos também o sistema aí à sua necessidade. E também, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, né, que queira nos mandar, que possa melhorar o sistema, eu vou anotando essas sugestões e de tempos em tempos crio novos módulos de implementações e vou colocando essas sugestões aí, né, deixando o sistema mais completo. Desde que sejam sugestões que vão agregar de forma geral o sistema, tá? Que não seja muito específico. Então, por exemplo, todo condomínio tem essa necessidade. Pode me mandar aí que eu vou avaliar, né, e vou então anotar aqui para depois fazer novas implementações, deixar ainda o sistema mais completo com esses recursos. Eu espero que vocês gostem aí, né, do sistema, e não só do sistema, mas das aulas, para quem também for acompanhar o treinamento, for desenvolver o passo a passo aí, vai aprender muita coisa e com base nesse sistema você consegue também desenvolver outros sistemas, porque ele tem recursos de reserva, de agendamento, financeiro, relatório, ele tem toda a base que você vai precisar para qualquer tipo de sistema, tá? Então é interessante aí você tem um conteúdo, né, bem completo aí à sua disposição. Então espero que vocês gostem aí do projeto. Qualquer dúvida ou sugestão é só mandar para mim. Que Deus abençoe e até os próximos treinamentos.